Olá, comunidade Unidiver! Hoje eu quero contar para vocês uma história que eu li nas minhas redes sociais nessa semana. E quem conta a história é uma psicóloga. Ela diz que quando chegou o seu tão esperado, estágio obrigatório, ela ficou bem emocionada porque teve a oportunidade de fazer ele numa área rural. Então, tinha aquele desafio, que os pacientes moram mais longe, o deslocamento é mais difícil, mas ela foi lá. A função dela era acompanhar os profissionais que já estavam, liderando algum tipo de atendimento, fazendo terapia com algumas pessoas. Então, ela foi lá, inicialmente como acompanhante. Daí, ela conheceu uma mulher. Ela disse que era uma mulher que dava para ver que era uma mulher muito guerreira, muito esforçada. E ela achou bem legal que ela estava indo lá fazer terapia porque ela foi diagnosticada com transtorno de ansiedade. Um belo dia, a mulher parou de aparecer para a terapia e não tiveram mais notícia dela. Então, eles decidiram ir atrás dela porque era um dos casos que estava apresentando melhor evolução, Então, foram lá atrás dela, pegaram o endereço, foram de carro. Quando eles enfrentaram aquele deslocamento que a mulher tinha que enfrentar, eles viram que era um desafio todo dia que ela ia lá fazer terapia. Porque assim, a estrada era de chão, no dia anterior tinha chovido, então estava horrível aquela estrada. E teve um momento onde o carro não foi mais, não deu para ir mais de carro. Então eles tiveram que descer e ir a pé porque eles estavam decididos a fazer a visita para aquela mulher, para que ela voltasse a fazer terapia. Foi isso que aconteceu, eles chegaram lá. Quando eles chegaram na casa dela, também levaram outra surpresa. Porque a casa, basicamente, ela estava caindo aos pedaços, assim. Não tinha condições de alguém morar naquela casa. E lá estava ela, morando com seus 2 filhos. E você diz, nossa, que situação difícil, É mesmo. Eles conversaram com ela se comprometeu que ela ia voltar para fazer terapia. E já no caminho de volta, ela conversou com seus colegas. Ela falou assim, que com certeza qualquer pessoa que estivesse passando pela situação que ela estava passando, morava naquele ambiente, com certeza ia ter ansiedade. Porque é bem difícil a situação que ela estava passando. Ela foi abandonada pelo esposo, não achou outro lugar onde morar, a não ser aquela casinha que estava caindo aos pedaços. Foi o que ela achou e ela pegou essa oportunidade, pelos seus filhos também. Ela não tinha um emprego estável, ela trabalhava mais naquelas coisas de sítio mesmo, de lavoura, então ela não tinha um emprego estável. E ela, com certeza, no final do mês ia ter dificuldade para pagar as contas, pagar as suas necessidades. E tinha 2 filhos, então filho é gasto também. Então esse era mais um desafio que ela tinha que enfrentar. E além disso, digamos que ela resolveu realmente fazer terapia, continuar na terapia, mas dependendo do horário, ela teria que permitir ou que outra pessoa fosse lá buscar seus filhos e ficar com seus filhos, que querendo ou não é um risco, a gente sabe, ou eles iam sozinhos, que é um risco ainda maior. Então, era bem complicada a situação dela. Então, a psicóloga fala assim, que as condições dela, as condições onde ela se desenvolvia, o ambiente onde ela estava, faziam com que ela tivesse essa ansiedade constante, esse nervosismo constante. Essa é a nossa história. O que eu posso falar para você sobre a ansiedade? A ansiedade é um sentimento, de medo, de pressão, na hora que você se enfrenta a algumas situações específicas, por exemplo, seu primeiro dia de trabalho, uma entrevista de emprego, uma prova. É totalmente normal você estar ansioso. O que não é normal é que essa ansiedade seja diária, que todo dia você esteja se enfrentando a situações que se fazem sentir aquilo, que isso impacte no seu desenvolvimento, impacte na sua performance como trabalhador também, ou na sua vida pessoal. Então, quando isso acontece, a gente para de chamar de ansiedade e vira transtorno de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 9,3% da população padece de transtorno de ansiedade. Sintomas podem ser
vômito, enjoo, tontura, falta de ar, dor no peito. Também podem ser medo constante, pressão, uma pressão assim muito forte sobre você. Também pode ser nervosismo. Então, entre outros, né? Tem muitos mais sintomas. Mas só para vocês terem uma noção, esses são os sintomas e eles podem se apresentar juntos ou por separado. E algumas coisas também, como por exemplo, mexer o braço, mexer a mão o tempo todo, mexer o pé, isso também pode ser considerado um sintoma de ansiedade. Alguns fatores, inclusive, podem fazer com que você esteja ainda mais exposto a ter transtorno de ansiedade. Por exemplo, fatores ambientais, como era o caso dessa mulher, né? O seu ambiente, em geral, trazia toda aquela pressão para cima dela, né? Também o sexo ou gênero, sim. Se você é mulher, você tem 2 vezes mais chance de ter transtorno de ansiedade. E alguns genes que estão ligados diretamente à ansiedade. Então, já temos aí alguns fatores de risco que podem aumentar as chances de a gente ter ansiedade. Mas de onde, assim, qual que é a causa real dessa ansiedade? A verdade é que a causa pode mudar de pessoa para pessoa. Não tem uma coisa assim que a gente fala, é essa causa. As causas podem ir desde desequilíbrio nos químicos do cérebro até traumas não resolvidos, traumas que podem ter acontecido na sua infância, e daí pode surgir a ansiedade. Então, por isso é que é tão importante, se você se identificou com qualquer um desses sintomas, consultar o profissional da saúde mental, o psicólogo ou psiquiatra. Da mesma forma que você cuida da sua saúde física, você precisa cuidar da sua saúde mental. Esse transtorno só pode ser diagnosticado por um profissional da saúde. Então, a nossa recomendação como comunidade Unidiver é que você não tenha preconceito, não se sinta constrangido e vai lá e marque um atendimento com o psicólogo, seja do SUS ou seja do seu plano particular. É bem importante que você priorize a sua saúde. Então, esse era o recadinho nosso de hoje. E a parte mais importante do nosso vídeo, como sempre. Hoje, quando você passar na frente do espelho, olhe nos seus olhos com compaixão e fale para você mesmo: eu me amo, eu me aceito e eu me responsabilizo por transformar minha vida.